Temos agora a homilia desta celebração da Paixão do Senhor, celebração do Senhor presidida pelo Papa Francisco, no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro. A homilia, como tradicionalmente se dá nesta ocasião, na celebração da Paixão do Senhor, é feita pelo pregador da Casa Pontifícia, Padre Frei Raniero Cantalamessa, frade capuchinho. Desde junho de 1980, o Frei Raniero Cantalamessa é o pregador da Casa Pontifícia. Ele foi criado cardeal pelo Papa Francisco no consistório de 28 de novembro de 2020, portanto, do ano passado, e a sua primeira pregação nesta celebração da Paixão do Senhor como cardeal. Ouçamos a homilia do frade capuchinho Raniero Cantalamessa. Em 3 de outubro passado, junto ao túmulo de São Francisco, em Assis, o Santo Padre assinava a sua encíclica sobre a fraternidade Fratres Hominis Fratelli Tutti. Em pouco tempo, ela fez renascer em tantos corações a aspiração quanto a este valor universal. Trouxe à luz tantas feridas contra ela no mundo de hoje. Indicou algumas vias para se chegar a uma verdadeira e justa fraternidade humana e exortou todos, pessoas e instituições, a trabalhar por ela. A encíclica é endereçada idealmente a um público vastíssimo, dentro e fora da Igreja. Na prática, a toda a humanidade. Toca muitas esferas da vida privada à vida pública, da religiosa à social e política. Devido a este seu horizonte universal, ela evita justamente restringir o discurso ao que é próprio e exclusivo dos cristãos. Contudo, no final da encíclica, há um parágrafo em que o fundamento evangélico da fraternidade é resumido em poucas, mas vibrantes palavras. Afirma: outros bebem de outras fontes. Para nós, este manancial de dignidade humana e fraternidade está no Evangelho de Jesus Cristo. Dele brota, para o pensamento cristão e para a ação da Igreja, o primado reservado à relação, ao encontro com o mistério sagrado do outro, à comunhão universal com a humanidade inteira, como vocação de todos. O mistério que estamos celebrando nos obriga a nos concentrarmos justamente neste fundamento cristológico da fraternidade, que foi inaugurado na morte de Cristo. No Novo Testamento, irmão significa em sentido primordial a pessoa nascida do mesmo pai e da mesma mãe. Irmãos, em segundo lugar, são chamados os membros do mesmo povo e nação. Assim, Paulo afirma estar disposto a se tornar anátema, separado de Cristo, em vantagem de seus irmãos, segundo a carne, os israelitas. Claro que, nestes contextos, como em outros casos, irmãos abrange homens e mulheres, irmãos e irmãs. Neste alargamento de horizonte, chega-se a chamar de irmão cada pessoa humana, pelo fato de ser tal. Irmão é aquele que a Bíblia chama de próximo. Quem não ama o próprio irmão significa quem não ama o seu próximo. Quando Jesus diz, todas as vezes que fizestes isso a um destes pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes, compreende toda a pessoa humana necessitada de ajuda. Mas, ao lado destes significados, antigos e conhecidos, no Novo Testamento, a palavra irmão tende sempre mais a indicar uma categoria particular de pessoas. Irmãos entre si são os discípulos de Jesus, aqueles que acolhem seus ensinamentos. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nesta linha, a Páscoa marca uma etapa nova e decisiva. Graças a ela, Cristo se torna o primogênito entre muitos irmãos, diz Paulo. Os discípulos se tornam irmãos em sentido novo e profundíssimo. Compartilham não apenas o ensinamento de Jesus, mas também seu espírito, sua nova vida de ressuscitado. É significativo que, somente após sua ressurreição, pela primeira vez, Jesus chama os seus discípulos de irmãos. Vai dizer aos meus irmãos, diz a Maria Madalena, que eu subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Pois tanto o santificador quanto os santificados, lê-se na carta aos Hebreus, todos procedem de um só. Por esta razão, ele, Cristo, não se envergonha de chamá-los irmãos. Depois da Páscoa, este é o uso mais comum do termo irmão. Indica o irmão de fé, membro da comunidade cristã. Irmãos de sangue, também neste caso, mas do sangue de Cristo. Isso faz da fraternidade de Cristo algo de único e transcendente em relação a qualquer outro gênero de fraternidade. E deve-se ao fato de que Cristo é também Deus. Ela não se substitui aos demais tipos de fraternidade baseados em família, nação ou raça, mas coroa-os. Todos os seres humanos são irmãos enquanto criaturas do mesmo Deus e Pai. A isso, a fé cristã acrescenta uma segunda e decisiva razão. Somos irmãos não apenas a título de criação, mas também de redenção. Não só porque todos temos o mesmo Pai, mas porque todos temos o mesmo irmão, Cristo, primogênito entre muitos irmãos. À luz de tudo isso, venerados padres, irmãos e irmãs, devemos fazer algumas reflexões atuais. A fraternidade se constrói exatamente como se constrói a paz. Isto é, começando de perto, diria o nosso Santo Padre, a partir de nós. Não com grandes esquemas, com metas ambiciosas e abstratas. Isto significa que a fraternidade universal começa para nós com a fraternidade na Igreja Católica. Deixo de lado, por uma vez, também a segunda esfera, que é a fraternidade entre todos os fiéis em Cristo, ou seja, o ecumenismo. A fraternidade católica está dilacerada. A túnica de Cristo foi cortada em pedaços pelas divisões entre as igrejas. Mas, o que não é menos grave, cada pedaço da túnica, por sua vez, é frequentemente dividido em outros pedaços. Naturalmente, falo do elemento humano dela, porque a verdadeira túnica de Cristo, seu corpo místico animado pelo Espírito Santo, ninguém jamais poderá dilacerar. Aos olhos de Deus, a Igreja é una, santa, católica e apostólica, e assim permanecerá até o fim do mundo. Isto, contudo, não desculpa as nossas divisões, mas as torna ainda mais culpáveis e deve nos impulsionar com mais força a restaurá-las. Qual é a causa mais comum das divisões entre os católicos? Não é o dogma, não são os sacramentos e os ministérios. Coisas estas que, por singular graça de Deus, mantemos íntegras e unânimes. É a opção política, quando ela se sobrepõe àquela religiosa e eclesial e desposa uma ideologia, esquecendo completamente o sentido e o dever da obediência na Igreja.
É este, em certas partes do mundo, o verdadeiro fator de divisão, ainda que tácito ou indignamente. Isto significa que o reino deste mundo se tornou mais importante no próprio coração do que o reino de Deus. Creio que sejamos todos chamados a fazer um sério exame de consciência sobre isso e a nos convertermos. Esta é, por excelência, a obra daquele cujo nome é Diabolos, isto é, o divisor, o inimigo que semeia o jogo, que semeia o joio, como o define Jesus em sua parábola. Devemos aprender do Evangelho e do exemplo de Jesus. Ao redor dele havia uma forte polarização política. Existiam 4 partidos: fariseus, saduceus, herodianos e zelotes. Jesus não ficou do lado de nenhum deles e resistiu energicamente à tentativa de ser arrastado para uma parte ou outra. A comunidade cristã primitiva o seguiu fielmente nesta opção. Este é um exemplo, sobretudo, para os pastores, que devem ser pastores de todo o rebanho, não apenas de uma parte dele. São eles, por isso, os primeiros a ter que fazer um sério exame de consciência e se perguntar aonde estão conduzindo o próprio rebanho, se à própria parte, ou ao próprio partido, ou à parte de Jesus. O Concílio Vaticano II confia aos leigos, antes de tudo, a tarefa de traduzir as indicações sociais, econômicas e políticas do Evangelho em diferentes opções, desde que sejam respeitosas e pacíficas. Se há um dom ou um carisma próprio que a Igreja Católica deve cultivar em benefício de todas as igrejas, é a unidade. A recente viagem do Santo Padre ao Iraque nos fez ver concretamente o que significa, para quem está oprimido ou afligido por guerras e perseguição, sentir-se parte de um corpo universal, com alguém que pode fazer o resto do mundo escutar o próprio grito e fazer renascer a esperança. Ainda uma vez cumpriu-se o mandamento de Cristo a Pedro: confirma os teus irmãos. Aquele que morreu na cruz para reconduzir à unidade os filhos de Deus dispersos, elevemos neste dia, com coração contrito e espírito humilde, a oração que a Igreja dirige em cada missa antes da comunhão. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Acabamos de ouvir a homilia do pregador da Casa Pontifícia, Padre Frei Raniero Cantalamessa, Frade Capuchinho, ele que é desde junho de 1980 o pregador da Casa Pontifícia. O Frade Capuchinho, da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, foi criado cardeal pelo Papa Francisco no consistório de 28 de novembro de 2020, 28 de novembro do ano passado. Ouvimos então a homilia do Frade Capuchinho, a quem tradicionalmente cabe nesta celebração, na celebração da Paixão do Senhor, a homilia nesta celebração, ou seja, ao pregador da Casa Pontifícia. Segue um momento de silêncio para a reflexão pessoal.
Qual é a causa mais comum das divisões entre os católicos? Perguntou Frei Cantalamessa, após ter afirmado que a fraternidade católica está dilacerada. Não é o dogma, disse ele, não são os sacramentos e os ministérios, coisas estas que, por singular graça de Deus, mantemos íntegras e unânimes. É a opção política, quando ela se sobrepõe àquela religiosa e eclesial e desposa uma ideologia, esquecendo completamente o sentido e o dever da obediência na Igreja. Segue neste momento a oração universal, a oração de toda a Igreja.